Boa noite. Nós vamos falar sobre o panteísmo. É a pergunta 14, 15, 16 do Livro dos Espíritos. Antes de entrar no tema, nos permita fazer uma reflexão sobre obras póstumas, como consta aí na tela, que é uma obra de Kardec, onde tem algumas anotações muito interessantes. E lá nós vamos encontrar as 5 alternativas da humanidade, que eu as enumerei na tela, como está na obra mencionada. Número 1, doutrina materialista. Número 2, doutrina panteísta. Número 3, doutrina deísta. Número 4, doutrina dogmática. E número 5, doutrina espírita. Então, no século XIX, o povo, o mundo de uma maneira geral, tinham essas doutrinas como reflexões das suas existências. E Kardec, na apresentação desse trabalho, nos disse o seguinte: bem poucos homens vivem despreocupados do dia seguinte. Ora, se cada um se inquieta pelo que virá após o dia que está transcorrendo, com mais forte razão, é natural que se preocupe com o que haverá depois do grande dia da vida, pois já não se trata de alguns instantes, mas da eternidade. Então, veja, meus irmãos, essa preocupação, que era comum ao século XIX, continua nos dias de hoje. O homem ainda está atarantado, assoberbado, preocupado em saber de onde vem, para onde vai, o que faz aqui. Enfim, essas situações que deixam o homem complicado. Viveremos ou não viveremos fim deste grande dia? Não há meio termo, é uma questão de vida e de morte. É a suprema alternativa. Então, nós temos essas alternativas, essas doutrinas aí citadas por Kardec. E nós vamos dar en passant, só uma pincelada para se ter uma noção de como as criaturas entendiam cada uma dessas doutrinas. Depois sugiro que vejam no livro, que o livro dá mais profundamente essa explicação. Eu vou dar só uma pequena nuance. Doutrina materialista. Na doutrina materialista, a inteligência do homem é uma propriedade da matéria. Ora, então a matéria é a propriedade da doutrina do homem. Nasce e morre com o organismo. O homem nada é antes nem depois da vida corporal. Então o homem existe a partir do berço, a partir do nascimento. Antes disso, não existe. Sendo o homem apenas matéria, os gozos materiais são as únicas coisas desejáveis. Então, esta doutrina ainda tem muitos seguidores que vivem hoje, não há imortalidade, não me preocupo com amanhã, faça hoje, vivo hoje, não é? Tem até um poeta aí numa música que diz: o que será amanhã, responda quem souber. O que virá a acontecer, o meu destino será como Deus quiser. Então, eu vivo a vida, eu aproveito, eu não quero saber de mais nada. Esta é a doutrina materialista. A seguir, vem a doutrina panteísta. Doutrina panteísta é a que nós vamos estudar mais amiudadamente com o Livro dos Espíritos. Em linhas gerais, ela nos dá a seguinte conotação: o princípio inteligente ou alma independe da matéria, é extraída ao nascer do todo universal. Então, o todo volta para o todo.
É como se a água do mar voltasse para o rio, do rio para o mar, do mar para o rio. E assim fica naquela rotina, naquele caminho. Uma doutrina, essa é o princípio básico da doutrina panteísta. As consequências disso é que é uma doutrina sem individualidade. Nós não temos individualidade porque nós vamos voltar para o todo. Mas se nós vamos estudar mais profundamente, lá no Livro dos Espíritos. E depois nós temos aqui o terceiro, né? A doutrina deísta. O deísmo compreende duas categorias bem distintas, de crentes, os deístas independentes, e os deístas previdencialistas. Os deístas independentes, eles acreditam em Deus, mas têm um princípio totalmente diferente do que a gente possa imaginar. Mas deixo essa curiosidade para o estudo na Obras Póstumas. A doutrina dogmática. Na doutrina dogmática, a alma independe da matéria. É criada por ocasião do nascimento do ser, sobrevive e conserva a individualidade após a morte. Ora, ela mantém, sobrevive e conserva a individualidade após a morte. Mas ela independe da matéria. Então, é criada por ocasião do nascimento do ser. A gente sabe que isso não está coordenando bem. Desde esse momento, tem irrevogavelmente determinada a sua sorte. Nulos lhe são quaisquer progressos anteriores. Então, a gente não dá para conviver com uma doutrina que diz que se nós vamos desencarnar ainda espíritos imperfeitos, seremos imperfeitos eternamente. Não chegaremos a lugar nenhum, seremos sempre o que somos. E, finalmente, no item 5, como diz ali o painel, é a doutrina espírita, que é o princípio inteligente, independe da matéria, a alma individual preexiste e sobrevive o corpo, o ponto de partida ou de origem é o mesmo de todas as almas, sem exceções. Todas são criadas simples e ignorantes e sujeitas a progresso indefinido. Então, meus irmãos, a gente observa que a doutrina espírita está mais em consonância com o que diz Jesus lá no Evangelho, quando ele procurou Nicodemos, dando aquela lição famosa para Nicodemos, onde a situação se fazia necessária. Seguindo isso, nós vamos agora entrar realmente no estudo que nos propõe o tema da noite. Livro dos Espíritos, capítulo 1, de Deus, Panteísmo. Kardec pergunta na questão 14, Deus é um ser distinto, ou será, como opinam alguns, a resultante de todas as forças, de todas as inteligências do universo reunidas? Olha a pergunta de Kardec. Kardec, conhecedor de todas essas doutrinas que nós citamos aí, antes, ele faz essa pergunta aos espíritos. Em pleno século XIX, para esclarecer, para estudar, para mostrar a diferença entre a doutrina que estava nascendo, né, a doutrina espírita, em relação às outras doutrinas que já existiam. E a resposta dos espíritos foi a seguinte: se fosse assim, Deus não existiria, porquanto seria efeito e não causa. Ele não pode ser ao mesmo tempo causa e efeito, uma e outra coisa. Então, Deus é a causa e não o efeito. Porque o efeito e a causa não podem se misturar. E Kardec fez um comentário sobre essa resposta e sobre essa pergunta, sobre essa questão do panteísmo. Deus existe, disso não podeis duvidar, e é o essencial. Crede-me, não vades além, não vos percais no labirinto, de onde não lograrias sair. Isso não vos tornaria melhores, antes um pouco mais orgulhosos, pois que acreditarias saber, quando, na realidade, nada saberias. Então, Kardec, no fundo, está nos dizendo que vamos nos preocupar com aquilo que nós temos condição de entender. Quanto espíritos imperfeitos, no nosso estágio evolutivo, vamos nos preocupar em nos melhorar, em caminhar, em estudar, em aprender, porque a divindade, as peripécias, as características de Deus para nós, ela é. E não tem como nós nos enveredarmos nisso. É como querer que uma criança consiga fazer uma equação. É como explicar certas coisas que não tem para o nosso entendimento, para a nossa capacidade mental. Não dá, não temos condição de absorver. Vamos procurar entender, como Kardec está nos orientando,
isso não nos traria nenhum lucro, nenhuma vantagem. E nós não temos capacidade para isso. É como a criança, é como um débil mental, uma pessoa doente do cérebro, ela não vai conseguir raciocinar. Então, o nosso raciocínio, a nossa capacidade mental, não dá para descobrir as peripécias, as nuances de Deus, o Criador do universo. Nós somos a criatura, não podemos nos confundir com o Criador. Na questão número 15, Kardec perguntou: o que se deve pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos o globo do universo seriam parte da divindade e constituiriam em conjunto a própria divindade, ou por outra? O que se deve pensar da doutrina panteísta? É essa doutrina que prega essa unidade, essa mistura de universo, divindade, tudo junto num grande pacote. E os espíritos responderam que essas criaturas que pensam dessa maneira, elas não podendo fazer Deus, o homem quer que ao menos ser uma parte de Deus. Então, já que a gente não pode ser Deus, a gente quer ser pelo menos uma parte, um pedaço desse todo, dessa inteligência suprema. Essa é a resposta. Na questão 16, que é a última questão desse tema, panteísmo, Kardec faz a seguinte indagação: pretende os que professam essa doutrina achar nela a demonstração de alguns atributos de Deus. Sendo infinitos os mundos, Deus é por isso mesmo infinito. Não havendo o vazio ou nada em parte alguma, Deus está por toda parte. Estando Deus por toda parte, pois que tudo é parte integrante de Deus, ele dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente, que se pode opor a este raciocínio. Vejam só, Deus é tudo e nós somos iguais. Não existe infinito, Deus é infinito. Não, infinito é o que não tem fim. E Deus não tem fim nem começo. Deus é o Criador, Deus é o universo. Deus está por toda parte, estando Deus em toda parte, pois que tudo é parte integrante de Deus, ele dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente. Que se pode opor a esse raciocínio? É um raciocínio muito materialista, muito fechado, muito que não dá. E os espíritos são taxativos. Não há outra explicação para esse tipo de pensamento que a razão. A lógica. Refletir maduramente e não vos será difícil reconhecer o absurdo. Isto é um absurdo. Querer juntar Deus com o todo, com o rio, com os mares, com a natureza. Então, Deus criou tudo, mas ele não é tudo. É como Kardec nos afirma aqui neste comentário, ele diz para nós: esta doutrina faz de Deus um ser material, que, embora dotado de suprema inteligência, seria em ponto grande o que somos em ponto pequeno. Nós seríamos marionetes. Ora, transformando-se a matéria incessante, Deus, se fosse assim, nenhuma estabilidade teria. Achar-se-ia sujeito a todas as vicissitudes, mesmo a todas as necessidades da humanidade. Faltar-lhe-ia um dos atributos essenciais à divindade: imutabilidade. Deus é imutável, não muda jamais, não muda de acordo com o tempo, com a maré, com a situação, com o momento, com o país, enfim, Deus é imutável. E numa situação dessa que o panteísmo nos alerta, nos prega, ele seria mutável, ele estaria de acordo com uma circunstância do momento, do ambiente, de uma série de outros detalhes. Então, isso seria derrocar a imutabilidade do Criador. Não sabemos tudo que ele, mas sabemos o que ele não pode deixar de ser, e o sistema de que tratamos está em contradição com suas mais essenciais propriedades. Ele confunde o Criador com a criatura, exatamente como faria quem pretendesse que a engenhosa máquina fosse parte integrante do mecânico que a imaginou. Então, a gente vê aí, o computador não é a figura do criador do computador. Ele é o computador. O criador criou o computador, mas ele não é o computador. A inteligência de Deus se revela em suas obras, como a do mecânico, como a do técnico, como a do pintor, através de sua pintura, do seu. Então, Deus, como quadro, não é o pintor que o concebeu. Então, esta ideia panteísta está muito materializada e totalmente ultrapassada. A doutrina espírita vem nos falar que Deus é soberanamente justo e bom, que Deus é imutável, que Deus é o soberano criador do universo, como na questão número 1.
Deus é soberanamente justo e bom e é o Criador do universo. E nós, para encerrarmos esse assunto, nós diríamos que Deus criou espírito e matéria. Então, ele criou. Então, os elementos gerais do universo é o espírito e matéria, coordenado por Deus. Esta é a conotação espírita que vai de encontro, totalmente de encontro, contrário ao panteísmo, que Kardec colocou no Livro dos Espíritos para nossa reflexão, para nosso estudo. Muito obrigado. Boa noite.